Bom, Manuel, você prefere que vá primeiro para a apresentação da secretaria e depois de todo mundo? Vamos saudar todo mundo aí e também as pessoas que são do conselho, dos conselhos, né? Acho que a gente tem aqui a Natália Lemes, que é do Conselho Municipal de Cultura, o Acme também, que é do Conselho Municipal de Cultura. Inclusive, a Natália é das artes visuais, né? É isso, né, Natália? E aí, vamos pedir uma gentileza, se vocês puderem se apresentar no chat, para a gente ganhar tempo, vocês puderem colocar o nome, o bairro de que falam, a área das artes visuais, artes plásticas que atuam, se é pintura, se é escultura, enfim, se é artes visuais de uma maneira geral, e uma apresentação rápida, porque além de estar gravando o vídeo, também a gente consegue registrar aqui o chat, então o chat também está sendo registrado. Coisas da modernidade. Show de bola. Aí a gente traz aqui a fala também da secretária, da Kellen Chacon e da Lúcia Martins, que é a secretária adjunta. Elas infelizmente não puderam estar aqui hoje, mas a equipe está aqui, a gente fala por eles, ou por elas, melhor, pela equipe da secretaria, né? Então o Beto está apresentando, nós temos aqui o Acme-san, que é da cadeira de... Bom, eu vou apresentar e depois a gente dá uma rodadinha rápida aqui. Calma aí. Aqui, ó, apresentar rapidamente a Secretaria de Cultura para vocês. Tá chegando aí a imagem? Sim. Beleza. Então, a Secretaria de Cultura, então ela está hoje, a secretária Kellen Chacon, coordenada pela Kellen. A secretária adjunta é a Lúcia Martins. Junto, assessorando as duas, nós temos a divisão de projetos especiais, aqui com a Solange Urbano. A gente tem aqui a assessoria de programação cultural com o Márcio Pial, que o Márcio Pial, inclusive, está aqui também. A assessoria de formação de arte e cultura com a Bruna Panegassi. A gente tem um departamento logo abaixo, né, das secretárias. A gente tem o departamento de fomento e patrimônio, a princípio com o Glauco Riccielli. A divisão de museus com a Nayara Moura. A divisão de formação patrimonial, que ainda está em aberto, a gente está trazendo alguém para ocupar. A divisão de equipamentos públicos, uso e manutenção com o Orlando Pagnani, então, o cuidado com os espaços públicos da cidade, né, da Secretaria de Cultura. Aqui nós temos duas inovações. A primeira é a assessoria contábil da Simone. A Simone vai ajudar todo mundo na parte de prestação de contas, então ela já está dedicada a isso, prestação de contas, ao apoio à população de uma maneira geral, os proponentes de projetos contempladas em editais, e também a apoiar a equipe da Secretaria Municipal de Cultura nos processos internos também contábeis. Aí nós temos a Juliane Maia, que é outra inovação que nós temos, que é importante, dedicada à parte de captação, gestão de fomento e patrimônio, principalmente nas questões de captação e gestão de fomento relacionada a mecanismos de fomento, como editais, como leis de incentivo, emendas parlamentares e outras possibilidades de receita para os fundos da cultura municipal. Então, essa parte aqui é a parte do Departamento de Fomento e Patrimônio, e aí aqui para a parte do Departamento de Cultura, que a maioria das pessoas estão aqui hoje, eu, Manuel, aqui na coordenação do departamento. Aí nós temos o Beto Malvão, que acabou de se apresentar, né, na divisão de audiovisual e artes visuais. Na divisão de cultura popular, tanto cultura popular urbana como cultura popular tradicional, e também culturas afirmativas, a gente tem o Acme-san. E na divisão de artes cênicas e literárias, a gente tem o Meiso, bastante conhecido por todo mundo. Então, essa é a Secretaria de Cultura, na formação de hoje, do jeito que ela foi pensada. Tem algumas inovações aqui, como a gente já falou. E aí, os princípios que vão nortear a nossa atuação, né?
Então, a participação da população na construção de políticas públicas, a participação também da população no acesso aos bens culturais, às oportunidades de apresentações, exposições, enfim, e também no fazer cultural e artístico, a transparência, que é uma marca também importante. Essa apresentação que eu estou fazendo, até mostrando como que a Secretaria já faz parte, já é uma ação nesse sentido, né? Ser transparente, como que a Secretaria está montada, estruturada, e a parte de inovação, né? Que necessariamente não são coisas mirabolantes. Às vezes são coisas que a gente já está pensando, né? Há algum tempo, tanto poder público quanto classe artística, e aí, de repente, a gente está buscando os recursos e a articulação para fazer, né? Então, alguns pontos que a gente vai falando ao longo da reunião. E aí, os outros pontos-chave, a descentralização das ações. Então, a ideia da gente realmente ocupar a cidade e da cidade também ocupar as ações da Secretaria de Cultura. Então, aqui a gente está falando basicamente de a gente não deixar centralizadas as ações, que elas vão acontecer também nos bairros que não tiveram acesso historicamente até agora a essas ações. A transversalidade dos acontecimentos e também das atividades, principalmente a transversalidade entre as secretarias, né? Por exemplo, a gente fala há muito tempo sobre a questão da transversalidade da cultura com a Secretaria de Educação. Nós estamos buscando esse diálogo e já estamos começando a construir algumas coisinhas, a plantar algumas sementes aí, né? E, por fim, a diversidade. Então, da gente tentar e buscar atender ao máximo possível a toda a diversidade da população de Mogi. Então, basicamente é isso, a apresentação. E eu queria aproveitar, viu, Beto, se você me permite, aproveitar e falar duas coisinhas importantes. A primeira três coisinhas importantes. A primeira é que o ciclo do diálogo aberto esse ano vai ser um ciclo de 4 encontros. Então, estamos tendo esse agora me perdi aqui. Fevereiro e março. Nós vamos ter outro em maio e junho. Nós vamos ter outro em agosto e setembro. E nós vamos ter outro em novembro e dezembro. Então, essa é uma coisa importante, até para a gente ter a tranquilidade de que nós teremos outros momentos para conversar, né? A tendência é basicamente que esse primeiro seja a gente ouvir bastante, no segundo que a gente, de alguma maneira, consiga trazer algumas devolutivas, né, e alguns planejamentos, na terceira fazer o acompanhamento desses planejamentos, dessas devolutivas, das ações, e na última fazer um balanço do ano. E o ano que vem a ideia é começar de novo. Então, que seja um ciclo e que tanto as trabalhadoras e trabalhadores da cultura quanto a população em geral saiba que a gente vai poder ter esse canal já marcado, com frequência definida para fazer o acompanhamento e o diálogo, né? A outra coisa é que eu vou colocar aqui agora e depois a gente coloca mais tarde de novo. Coloquei aqui no chat um link para um grupo de WhatsApp especificamente de contato com vocês, artistas plásticos e artistas plásticas, tá? Então tá o link aqui, se vocês puderem e quiserem participar, é só clicar no link, já cai dentro do grupo, então a gente vai ter um canal de comunicação direta. A gente promete que não vai ficar dando bom dia, colocando carinha, enfim, colocando mensagem mais direta mesmo relacionada à informação. E, por fim, Beto, para te passar a palavra de novo, a gente logo está colocando no ar aí uma pesquisa de comunicação para entender com vocês como que está a comunicação da Secretaria de Cultura com vocês, com a população de uma maneira geral, e quais as opiniões, sugestões que de repente a gente pode ter para a gente melhorar. É isso, Beto. Show de bola. Bom, muito bom estar aqui com vocês. Essa é a Secretaria de Cultura. A gente chegou realmente para somar com vocês, para servir vocês. E agora a gente gostaria, como o Manuel já falou, de ouvir vocês. A gente vai abrir um tempo de 2 minutos para cada pessoa, para estar falando o que está bom, o que pode melhorar, o que espera para o próximo período, tá? A gente vai pedir para respeitar o tempo, porque eu já vi que o Rodrigo
Tatu foi o cara que fez minha primeira tatuagem, cara. Não lembro nem quantos anos faz. O cara me conhece muito. Parabéns pelo trabalho. Estou conhecendo algumas pessoas aqui agora, algumas já conhecia. Então agora a gente gostaria de ouvir vocês. Tudo o que vocês precisam, do que está bom, o que pode melhorar e o que vocês esperam para esse próximo período. Tá bom? Tem um botãozinho aí na tela de vocês que é para levantar a mão. Então, quem quiser já levantando, pode levantar a mão. Continue escrevendo no chat aqui a apresentação de vocês, que a gente está acompanhando aqui, a gente está anotando tudo, tá? E agora chegou a hora da nossa reunião, do nosso diálogo aberto, de ouvir vocês, tá bom? Alguém quer já falar? Quer erguer a mãozinha? Natália tem 2 perguntas. Vamos lá, Natália. A Natália, ela geralmente escreve no chat. Eu tenho 2 perguntas, eu vou ler por ela. Enquanto ela escreve, se alguém quiser falar. Meu Deus, é grande a pergunta. Eu sei que é bem complicado ter um valor maior para os projetos culturais, mas eu vou falar a minha experiência com o Profac. Foi muito bom, gostei bastante, fiquei muito feliz mesmo em conseguir realizar a minha exposição virtual. Porém, foi bem complicado eu conseguir fazer o meu projeto com o valor oferecido. Pois parte do valor foi para materiais artísticos, que não são muito baratinhos, e parte para a realização e construção do projeto online. Também não foi fácil encontrar alguém que me ajudasse com o valor mais baixo, porque por fim fiquei muito realizado em conseguir realizar o projeto, mas eu mesmo não consegui tirar um valor bem pelo meu trabalho. Na minha própria mão, eu sei que não é fácil, mas gostaria de pedir para vocês analisarem a possibilidade de melhorar um pouco mais essa ajuda financeira do Profac. Eu queria perguntar também sobre a ajuda financeira do Profac, Manuel. Você conseguiu ler aí? Eu consegui ler aqui, mas vamos, se vocês concordarem, a gente faz assim, a gente faz uma rodada inteira de falas das pessoas, de todas, todos e todes, e aí depois a gente dá uma pincelada em tudo, pode ser? Fechou. Então já está anotado aqui a pergunta da Natália. Quem gostaria de falar agora? Bom, se não tem ninguém que gostaria de falar, então eu vamos dar uma pinceladinha aqui, Beto? Vamos lá. Da parte do Profac, Natália, a gente vai olhar para tudo, né? A gente vai olhar de uma maneira geral, né? Antes da maioria das pessoas entraram aqui mais cedo, um pouquinho mais cedo, o Maurício Chaer e o Sérgio Oliveira, a gente estava conversando um pouquinho, eu estava dizendo que a gente está fazendo uma pesquisa, né, em alguns lugares, né, sobre como é que está sendo feito isso, né? Estamos tentando olhar para tudo, assim, tanto distribuição. Agora há pouco mesmo eu estava fazendo uma pesquisa sobre o Funcultura, que é uma nomenclatura que foi dada, é uma política pública para a cultura lá de Pernambuco. E eu estava olhando desde porcentagens que eles estão destinando também, até para a gente dar uma refletida a respeito, né, e fazer uma revisão, talvez, no que a gente está praticando aqui. Então, desde a porcentagens de valores que eles estão destinando do orçamento em geral, até, por exemplo, quais as cadeiras que eles têm no Conselho de Políticas Culturais do Estado lá, entendeu? Então, a gente está dando uma olhada em geral. Então, Natália, a gente com certeza vai dar uma olhada para isso. É muito importante levantar, né, porque as demandas são como se fossem luzes que se acendem, né? Então, a gente olha e de repente vai aprofundar para tentar analisar melhor, né? Então, está anotado aqui também. E aí a outra pergunta da Natália é sobre os editais emergenciais, né? Que a gente está nesse momento, acho que você já ouviu a gente falando aqui, né? A gente está nesse momento justamente trabalhando em cima
de um edital para tentar apoiar os artistas e as artistas nesse momento, né, as trabalhadoras e os trabalhadores da cultura. Com certeza não teremos a mesma condição de fazer como a Aldir Blanc, né, que veio com um valor muito grande, tá, mas nós estamos tentando ver o que a gente consegue e como a gente consegue distribuir isso da maneira mais democrática, descentralizada, né, e homogênea possível para a população. Você respondi, Natália? Falou perfeito, que bom, Manuel, e obrigado. Agora tem a pergunta também do Rodrigo, Manuel, sobre o valor oferecido, que era bem baixo, da Secretaria de Cultura nas artes visuais. Eu não entendi. As artes visuais ficaram abandonadas, vamos lá. As artes visuais ficaram abandonadas pela gestão anterior. O valor oferecido pela Secretaria não pagava nem os custos do projeto. E o jeito foi partir para o modo lobo solitário, através de patrocínios da iniciativa privada. Levantei 7 vezes o valor que a Secretaria ofereceu para a exposição que realizei no Centro Cultural em 2017. Aí você podia fazer uma live, hein, Rodrigo, para nós, para contar com o caminho da... não, brincadeira. Mas eu acho que é a mesma linha, o Rodrigo. A ideia, eu acho que é a gente realmente buscar entender como que a gente pode ser mais justo nesse sentido, né? Então, de novo, eu digo, é muito importante a gente ouvir e ler, né, no teu caso aqui, para que a gente realmente possa falar assim, ó, teve essa demanda aqui, entendeu? Se a gente não fala... E aí tem uma coisa que é importante, tá, pessoal, que é uma inovação aqui que a gente está trazendo, que não é, como eu falei, não é nenhuma novidade absurda, não é nenhuma, né, não é uma coisa de gênio e tal, mas é uma coisa que a gente conseguiu fazer que é importante, né? Vocês viram que eu coloquei agora há pouco a divisão dos segmentos artísticos com uma pessoa de cada divisão da secretaria, né? Então, a gente tem buscado fazer isso, ou seja, o Beto, que é das artes visuais, artes plásticas, artes visuais e audiovisual, quando a gente senta para discutir o orçamento, o Beto fala, opa, vem cá, puxa aqui para aqui, ó, precisamos de estar aqui. Aí o Mason, que é da literatura, né, que foi, por exemplo, o Diálogo Aberto que teve ontem, falou, opa, nós precisamos aqui para o livro, para a leitura e tal. Aí o Acme, que é do hip hop e tal, falou, opa, então assim, a gente vai, é importante isso porque a gente consegue ter pessoas batalhando por isso dentro do orçamento, né? O orçamento que infelizmente é muito pequeno da Secretaria de Cultura por enquanto, né, é 0,47% do orçamento municipal, mas que a gente procura ser, e vai procurar sempre ser democrático e homogêneo nesse sentido. Então isso é uma coisa que pode ajudar o Rodrigo, a gente de repente deixar isso mais homogêneo e tentar fazer essa reparação aí, né, como você está falando. Aí o Rodrigo complementa que o torneio online de tatuagem em Mogi das Cruzes que estou realizando também está sendo na raça e a live acontece hoje. Hoje? Daqui a pouco. Às 21 horas. Pô, vou colar lá. Beleza. Vamos conversando a respeito. O Chaer levantou a mão. Eu queria falar várias coisas, inclusive da instalação que eu estou fazendo lá no Alagado, em homenagem aos mortos pela Covid. Eu fiz o contrário do que o presidente fez, né? Eu me preocupei com os mortos, né? E eu estava precisando de colocar uma placa lá, porque eu fiz na raça também, que nem o Rodrigo aí, fiz na raça lá. Só que precisava pôr uma placa lá para falar para as pessoas o que é aquilo. Muita gente passa lá e não sabe o que é. E eu queria falar também o prefeito falou que vai dar uma atenção para os artistas daqui, né? No aniversário da cidade. Eu gostaria de fazer o cenário do palco que vão vir os artistas cantar para a cidade no aniversário, né? E ele falou que vai dar uma atenção maior para os artistas daqui. E eu queria sugerir também o contrário. Será que não é possível a prefeitura levar os artistas daqui para fora? Eu acabei de apresentar um projeto aí de levar as escadas lá para o Rio Tietê, na Marginal Tietê, e seria uma maneira de levar a arte daqui para fora, não só valorizar nós aqui,
mas não valorizar nós lá. Então, eu gostaria que a arte contemporânea tivesse essa atenção por parte da prefeitura. Beleza? Estamos anotando aqui. Chay, estou com o seu projeto, não sei se você lembra, você encaminhou para mim, da Marginal lá, com as escadas, e a gente está buscando ver como fazer para realmente estar levando para lá. A gente tem Vamos exportar a arte, né? Vamos levar nossa arte para fora também, acho que isso é um papel importante. Exato. Né? É isso mesmo, chega só de consumir arte de fora, né? A gente precisa também expor nossa arte para o estado de São Paulo, para o Brasil fora, e para o mundo. E realmente eu concordo muito com você que a questão das escadas teria que mesmo ter ali alguma descrição, algum informativo, porque pessoas acham bonito, mas realmente não sabem qual é o verdadeiro significado que é tão importante. Então a gente vai estar vendo isso sim, vai dar uma atenção especial para isso, ainda mais nessa fase. Tá bom? Tá joia. Alguém mais levantou a mão? Eduardo, olha, Eduardo. Isso, mas tem antes, o Beto, uma pergunta aqui no chat, eu acho que é da Lígia, se você quiser falar ela primeiro, depois eu vou na sequência. Você já viu da Lígia, Manuel? Você pode ler, Beto, por favor? Posso. Tem uma pergunta. Sou bacharelada em artes e vejo que aqui em Mogi, basicamente, não tem empregos formais na área de artes visuais e que as pessoas que eu conheço daqui, que estudaram sempre, tentam estagiar e trabalhar em instituições de São Paulo. Acabam até se mudando de cidade, com potencial de desenvolvimento da cidade na área da cultura. A Secretaria pensa em fomentar algo na cidade, nesse sentido de gerar emprego diretos também, além das possibilidades de projetos que já são realizadas. Sobre a questão dos artistas terem que sair da cidade para estudar e trabalhar. Legal. Vamos no Eduardo, depois a gente... Sim. Tudo bem, gente? Eu sou Eduardo Viné, enfim, e estou começando a atuar de volta aqui na cidade, eu trabalhei muito tempo fora, mas o que eu tinha percebido, pelo menos nos editais de artes visuais, nos últimos, sobretudo nos salões, existia uma diferença significativa para a utilização de arte contemporânea nos salões, né? Então, por exemplo, utilização do meio da fotografia ou algo relacionado a isso que nem é tão contemporâneo assim, né? Se a gente for pensar, né? Não sei se é o caso também, ou se foi especificamente o edital que eu vi, se é o caso de, nos próximos editais, começar a também pensar nesses suportes ou novos suportes, né? Fotografia, videoarte, essas possibilidades dentro dos salões, né, que podem ser promovidos pela prefeitura, né. Eu acho que daí vai dar uma característica mais artística, talvez, né, vai dar uma característica diferente nesses novos salões, assim, se for pensado dessa maneira, né. E no mais, eu acho que assim, os problemas, talvez, da cultura de Mogi não vão ser resolvidos única e exclusivamente através dos editais, né? A gente não serão resolvidos, não vai ser o repasse direto do dinheiro da Secretaria da Cultura para os artistas que ele vai resolver os problemas da arte de Mogi das Cruzes. Eu acho que o interessante, talvez nós aqui, como artistas da cidade, e também como Secretaria, como um órgão que hoje está organizando isso, é pensar em políticas para solidificar esses trabalhos aqui, né, e fazer com que, eventualmente, não a totalidade do valor do trabalho, mas uma parte seja fomentada pela Secretaria ou instrumentos de fomento, né, mas também que a Secretaria possa ajudar, não ajudar fisicamente ali, né, mas ajudar, como o Chay falou, levar esses projetos para outros lugares, né, dar visibilidade, utilizar eles dentro das outras secretarias, para que daí a gente consiga efetivamente criar aqui dentro uma economia sustentável de arte, né, e cultura. Não é fácil,
não é fácil, não só no Brasil, não é fácil em nenhum lugar do mundo, né? Economia de arte e cultura ser sustentável, mas acho que para além do repasse direto, assim, era uma coisa que eu tenho pensado. É isso. Show de bola, meu amigo. Obrigado, a gente está anotando aqui. Alguém mais levantou a mão? Vamos lá, Bom, eu pessoal. levanto a mão, então, de novo, então. Vai lá. Queria falar do salão, né? Vai continuar o salão no final do ano? Vai continuar, né? Oi. Tá ouvindo, Beto? Oi, tô sim, vai continuar. Vai continuar. Tudo depende de como a gente vai caminhar, mas a vontade é que continue sim. Certo. Porque desde quando o Matheus criou o salão, eu sempre bato na tecla da arte contemporânea, da necessidade de se fazer instalações e de poder participar do salão, um trabalho que não fique só lá dentro da sala de exposição, que a gente possa usar a cidade também. Sim, expandir, né? Show de bola, mas tudo que estava vindo, dando certo, a gente vai continuar, só que a gente quer crescer mais e melhorar cada vez mais. Porque ele limita o trabalho a 2 metros por 1. Exato. Coisa então, assim. a gente tem estudado, a gente está vendo outras referências de outros lugares, tentando trazer e aplicar também para cá. Legal. E eu também gostaria de saber, tocar no assunto de continuar fazendo arte pública, né? Arte pública mesmo, né? Para o povo, não é uma arte que vai para a sala de alguém, né? Que a gente continue transformando a nossa cidade em um museu a céu aberto, né? Que a gente possa fazer obras públicas, né? Continuar a fazer obras públicas. Exato, e é exatamente isso que a gente tem trabalhado lá, de arrumar novos pontos, descentralizar e também pontos mais públicos assim para que possa chegar a todos. Né? Uma atenção importante. Sérgio Oliveira. Eu gostaria de fazer uma pergunta. É que há um tempo atrás eu fiquei sabendo de uma lei que existia sobre os novos empreendimentos que surgissem na cidade, da obrigatoriedade de se instalar uma obra de arte na fachada ou em algum ponto. Se ainda existe, e se existe um órgão fiscalizador. Primeiro, se ainda existe, porque quem me falou disso foi o Lúcio Bittencourt, mas já faz um tempo. E eu nunca vi isso daí. De vez em quando eu vejo algum prédio surgindo com uma obra de arte na frente, mas não é uma coisa, não é recorrente. Então, se existe, e se existe, por que não é fiscalizado, por que não é exigido? É porque é difícil, desculpa então, responder aí, é porque é o seguinte, o que acaba acontecendo é que o dono do prédio, o dono da construtora, chama o cunhado, chama a nora, a genra, que faz pintura e coloca o trabalho lá no hall do edifício e pronto, a lei está cumprida, entendeu? Entendi. Então existe a lei. Só que é mal executada, então. Só que ela é mal executada. Os parentes da empreiteira já coloca lá. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Muito bom, a gente anotou aqui, Sérgio. Beleza. Mais alguém? Oi. Eu levantei a mão. Não sei se já mudou o tema, se já é o mesmo. Não tem tema. A gente está aqui para ouvir vocês agora. É livre. Concluiu a ideia também, se já foi.
que eu liguei o microfone. Não, é que eu tô na aula da faculdade, assim, em casa, né, mas na aula, então vou falar rapidinho, não vou poder ficar até o final. Você tá cabulando a aula, Lígia. Não, eu avisei, o professor tá aqui me vendo, aquela... é aula de arte, então... Faz aula ligada à arte. Né, eu faço artes visuais, né, a matéria de agora é arte digital e novas tecnologias. Professor legal. Mas eu preciso voltar para a aula, né? Que ele deixa, mas eu preciso voltar, né? Não dá para também. Então, eu fiz aquela pergunta, né? Referente à questão de geração de emprego, porque, enfim, tenho alguns colegas daqui que já são formados em artes visuais. Todos estudaram em São Paulo, tiveram que estagiar em São Paulo. Sempre que eu procuro um estágio, aqui em Mogi não existe estágio de artes visuais, assim, nunca vi. Se alguém souber, me avise que eu mando currículo. E assim, ao mesmo tempo, eu vejo que é uma cidade que tem muitos aparelhos, né? E assim, a área de arte, ela não oferece emprego, né? Somente assim, é artista, né? Mas tem toda uma infraestrutura, assim, de profissionais e tal, que pode gerar empregos, né? Então, e aí nisso também já acabo trazendo uma dúvida e junto uma observação, né? Que eu não sei, né? Se eu estiver errada, vocês me corrijam, mas eu não sei se tem um museólogo, por exemplo, que cuida dos museus aqui da cidade. O que, se eu não me engano, é lei. Tem que ter um museólogo, né? No museu, né? E isso implica em, por exemplo, na salvaguarda das obras, né? Na parte de conservação. Então, o que é importante, né? O museu, a Pinacoteca aqui de Mogi tem adquirido obras de arte, né? Dos artistas da cidade. E acho que é algo que precisa ser cuidado, né? Para manter aí enfim, todas essas questões, né? As obras de arte dos artistas. E a outra coisa também é que eu acho que, junto com isso, né, o fato da gente ter a Pinacoteca, tem o Museu Virtual, tem o Museu, o Casarão, né, que também, de certa forma, é um museu, né, eu acho que, por exemplo, se tivesse uma curadoria, isso tanto ajudaria na questão da manutenção do espaço em vários aspectos, assim, quanto isso também auxiliaria muito os artistas em relação ao que nem o Chair perguntou sobre ter o salão, né? Então, assim, tem esses espaços, tem um salão todo ano, mas, assim, poderia ter mais coisas, poderia ter mais exposições, né? Isso ajudaria tanto os artistas, né, quanto essa relação entre a arte, né, o artista e o público, né? E, ao mesmo tempo, né, a manutenção desses espaços, assim. Isso fomentaria também o setor educativo, que eu acho que também não existe, se eu não estiver errada. Então, assim, eu acho que tanto tem esse potencial, porque temos artistas, né, muitos artistas aqui na cidade, é uma cidade que tem verbas, né, assim, significativas na região, e que, enfim, tem crescido bastante nesse sentido, né? Então, eu acho que é isso. Esse é uma fala de algumas dúvidas, ao mesmo tempo trazendo aí algumas coisas que eu acho que deveriam ser olhadas, né? E porque não só pelo fato de eu estudar arte, não, né? Mas porque eu acho que seria o correto, né? De acontecer nesses espaços, nessas instituições ligadas a artes visuais, né? Então, tanto para a população, né, quanto para os artistas. Perfeito, Lígia. A gente anotou tudo aqui. Certo. Deixa eu só pedir, então, a primeira parte da tua pergunta, Lígia, tem a ver com aquela primeira que você tinha feito, né? Sim, eu aproveitei e já dei uma explicada melhor do porquê, né? Porque as pessoas ficam pensando, às vezes, não entende, assim, o que eu estava querendo dizer em relação a isso, e quando eu falo isso, né, isso engloba uma série de outras gerações de empregos formais locais, né, desde, sei lá,
enfim, de outros profissionais de infraestrutura, né? A gente sabe que a área da cultura não tem só artista, né? Tem uma série de outros profissionais que também são fundamentais, assim, né? E isso também faz parte de artes visuais, né? Então, Legal. foi uma pergunta nesse sentido, né? Se a Secretaria de Cultura pensa nisso, porque eu acho que existe um grande potencial aí, né? Tá bom. E aí a segunda parte é sobre a questão dos museólogos, né? Isso, Tá. Mais alguém aí, ô Roberto? A gente vamos fazer uma rodada agora? Quer falar, Chair? Na sequência, o Chair fala, na sequência a gente dá uma pincelada rápida no que foi falado. Pode ser? Tá. É só completar, aproveitar o gancho da Lígia aí, e essa coisa da educação e a cultura, que nós fazemos cultura, né? Então, eu gostaria de soltar a ideia de fazer obras em escola, sabe? Se é possível a gente fazer obras nas escolas. Obras que vão ficar, obras públicas, sabe? Nas escolas. Muito bom. Perfeito. Mais alguém? Vamos então dar uma rodada rápida aqui, bater essa bola. Vamos. Bom, começar com a resposta falando com a fala da Lígia sobre a questão do museólogo. Lígia, hoje não tem na secretaria e nunca teve, eu acho, não tenho certeza absoluta do que eu estou falando. Eu não peguei o secretário lá que o Chair falou lá atrás, o Valdemar Costa Filho. Eu não sei que gestão que era, mas eu acho que foi antes do Machado. Oscar Romo. Acho que foi antes do Machado. Foi antes do Machado? Foi, né? Muito antes. Então, é na época do Paulo Maluf. O Paulo Maluf que veio inaugurar o teatro nosso aí, o Vasquez. Eu cheguei. Não, pô, já reinaugurou, né? Porque o Vasquez é de 1902, pô. O Valdemar era chegado do Maluf. Ele veio inaugurar ali. Então mas eu sei que desde a época que eu comecei a acompanhar, que é ali. Que é ali 92, 93, que já tinha saído o Machado, né? Que já estava na época do Danner Jânio Tavares de Lira. De todos que eu acompanhei até agora, eu tenho quase certeza que não houve museólogo na gestão. Então, no caso era a Cris, né, que estava. Agora tem que ser o Jeff, então. É que, na verdade, assim, a Cris não era uma museóloga, né? Ela estava fazendo parte da divisão de museus. Fazia a vez, né? Deixa eu só concluir aqui. Ela tomava conta da divisão de museus, né? Mas ela tomava conta de maneira administrativa, coordenava, né? O que nós temos agora, mas nós temos o objetivo, viu, Lígia? Só para você saber, a gente está dentro da secretaria, tem o objetivo de criar uma divisão mesmo de patrimônio. Hoje a gente tem uma divisão de fomento e patrimônio, como eu pus agora há pouco, né? A ideia é que a gente separe e coloque uma gestão de fomento e uma de patrimônio. E aí, dentro dessa de patrimônio, nós vamos ter um museólogo ou uma museóloga, a ideia é essa, e também um arquivista ou uma arquivista, para justamente tratar de maneira técnica todas as partes de documentos históricos, todas as partes da parte de museus mesmo, né, de obras de arte, enfim, de patrimônio antigo também, né, de patrimônio histórico. Então, a ideia é essa. O que nós já temos hoje, que é importante, né, e que a gente já caminha nessa direção, nós já temos na nossa equipe 2 historiadores. Então, uma historiadora e um historiador hoje, nesse sentido, para começar esse movimento do patrimônio histórico, né? Esse movimento não, começar não, né? Continuar esse movimento do patrimônio histórico. Então, esse é um ponto importante. Aí, assim, de uma maneira geral, nas falas, eu vi aqui que existem 2 linhas de
de comentários e perguntas que foram feitas, né? Alguns relacionados à questão das políticas públicas de uma maneira geral e outros relacionados a algumas questões conceituais das artes plásticas e das artes visuais, né? Então, a Natália, ela fala no começo sobre a questão dos valores do Profac, né? Algumas pessoas falaram aí sobre os valores, o Rodrigo Pires Cardoso também, né? Fala dos valores do Profac. E aí que é uma questão que a gente vai com certeza olhar, estudar. Então o Beto é o cara que vai puxar a sardinha para a brasa da divisão dele também, né? Então a gente vai fazer essa briga boa, que acho que é importante para homogeneizar isso. E aí tem algumas questões que são relacionadas bom, aí vou falar um pouquinho mais sobre essa questão das políticas públicas. O Eduardo Viné fala sobre a questão fala que os problemas não serão solucionados pelos editais, né? Então, essa é uma fala, acho que importante, e a gente, como Secretaria de Cultura, também precisa entender e a gente se colocar também que nós não somos os únicos atores dentro desse contexto, né? Das artes, né? Essa gestão das artes, e aí o Chaer traz a questão da arte pública, né? Que é muito bacana, que eu particularmente gosto muito dessa conversa, dessa discussão e dessa consciência. Esse contexto, a Secretaria de Cultura é uma das partes, é um dos atores, mas a arte e o movimento artístico, ele existe para muito além da Secretaria de Cultura do Poder Público. E eu falo nesse ponto como artista que eu sou também, eu sou artista de teatro, principalmente. Então, eu realmente acredito que a arte, ela sobrevive da iniciativa da sociedade civil, né, dos artistas, e não da Secretaria de Cultura. A Secretaria de Cultura é uma mediadora entre o recurso e as limitações do poder público com a sociedade civil, né? Então, é justamente essa mediadora, reguladora em algumas vezes e provocadora e incentivadora em grande parte, né? Então, eu acho que as falas elas se dividiram um pouco nesses pontos agora da Secretaria. E aí, o Eduardo Viné também fala que a Secretaria devia criar mecanismos para a sustentabilidade da produção. Palavras minhas, do jeito que eu entendi aqui, tá, Eduardo? De maneira múltipla, ou seja, de maneira heterogênea. Não adianta ficar apostando só nos editais, né? Hoje nós temos aqui na cidade os editais de apoio direto e os editais e o mecanismo de renúncia fiscal, que é um apoio indireto, né? E a gente aprova o projeto, e aí a gente vai lá bater na porta do empresário para captar esse valor através de uma renúncia fiscal. Então, só aí já tem duas possibilidades, mas nós temos outras possibilidades, com certeza. E aí, o que eu queria dizer, Eduardo, é que nós estamos pensando, sim, de várias maneiras, a mecanismos que possam auxiliar. Tem um amigo meu que fala uma expressão muito legal, que possa engrossar o pescoço do produtor, né? Para engrossar o pescoço, para quando ele levar a primeira porrada, o pescoço não quebrar, né? Então, ele não desistir, não parar. Então, assim, por exemplo, como a gente pode criar mecanismos e ferramentas para que o produtor esteja preparado para buscar esse apoio de outras maneiras, né? Então, eu brinquei com o Rodrigo agora há pouco aqui, Rodrigo Pires Cardoso. Ele falou que ele conseguiu 7 vezes o valor que ele tinha conseguido no edital para fazer o projeto dele. Então, não é brincadeira, isso é um case, né? Então, é importante a gente dizer. Esses dias foi o pessoal lá na Secretaria de Cultura do Bunkyo, né, que faz a Wakamatsu e tal, e aí eles captam muito. Aí eu falei, gente, vocês precisam vir aqui dar uma aula pra gente, como é que vocês fazem. Quando eu digo pra gente, é para todo mundo, né? A Roberta Regato está aqui, também tem vários projetos que ela faz, que ela também capta na LIC. Então, acho que esse compartilhamento é muito legal. Eu acho que isso faz com que a sociedade civil, né, se organize e realmente busque mais alternativas, que nós estamos buscando. Agora mesmo, nós estamos fazendo, a Juliane Maia, que eu apresentei no começo lá no organograma da Secretaria, ela está fazendo um e-book juntando informações, tem muitas na internet, sobre como fazer um projeto cultural. Qual que é a melhor maneira de você fazer? Quais são os pecados que você não deve cometer, tomar cuidado para não cometer? E quais são os acertos, as virtudes que tem que ter no seu projeto? Então,
para uma coisa ou para outra, ou para o apoio direto, um PROAC, editais da vida, ou uma lei Rouanet, que é uma lei de renúncia fiscal, como tem a LIC, como tem a PROAC CMS. Então, eu acho que isso são coisas que a Secretaria está fazendo nesse sentido, Eduardo, para a gente tentar fortalecer para que a sociedade civil organizada atravesse as gestões de maneira cada vez mais forte, então se fortaleça ao longo das gestões. Então nós estamos tentando fazer o nosso papel, tentando ter esse entendimento, né? Aí o Chaer fala da placa na obra, né, dos galhos, acho que isso aí é importantíssimo, a gente não deveria, né, devia ter esse entendimento sempre, é uma coisa mínima, vamos tentar realmente buscar isso aí. A questão do cenário da Expo Mogi, né? Então, isso aí eu acho que é uma coisa para a gente entender, Chair, como fazer, porque precisa ter também essa oportunidades iguais, né? Para todo mundo que queira, de repente não é só você que quer fazer o cenário lá, né? Pode ser que tenha outras pessoas. Então, de repente, a gente pensar nisso como uma oportunidade também de uma exposição, de uma obra, talvez, mas fazer um mecanismo para que possa haver uma concorrência. Isso é para todos os artistas. Isso. Você fala também da questão de exportar. Não é a primeira vez que aparece esse tema aqui no Diálogo Aberto, tá? Não apareceu tantas vezes, mas apareceu algumas vezes já, né? De como a secretaria pode ajudar, ou sei lá, apoiar os artistas para que eles vão para fora. Eu não lembro qual foi a outra reunião que apareceu bem forte isso. Audiovisual. O do audiovisual, né? Isso aí. E na reunião presencial também na secretaria falaram muito. Então, no audiovisual é legal, isso aí mesmo, foi o que aconteceu, que o pessoal falou, como que a gente pode levar para fora? Foi o Rodrigo Campos que falou, né, bastante, para como que a gente pode levar os nossos filmes, né, para de repente festivais e tal. Então, de maneira geral, eu acho que tem isso. E aí tem alguns pontos que foram colocados das questões conceituais, né? Então, por exemplo, não lembro que o Eduardo Viné mesmo comentou, depois o Chaer deu uma reforçada na questão das linguagens contemporâneas, né? Dentro do salão, por exemplo, né? Eu acho que isso aí é completamente conversável, Eduardo, dentro desse diálogo conceitual e técnico mesmo. Aí essa conversa vai ser com o Beto lá, eu como coordenador do Departamento de Cultura, dentro que eu puder. Já vou falar para você que eu adoro essa conversa, vou até as 2 da manhã aqui conversando, entendeu? Falou de falar de conceito de arte, para mim é comigo mesmo. Então, vou adorar ser convidado para esse café aí, para você conversar sobre isso, mas acho totalmente possível, é uma demanda que é legal ser levantada para que a gente possa também entender, né? Aí o Chair perguntou do salão, o Beto já respondeu, o Sérgio falou da lei, né? Eu acho que legal, o Beto também, o próprio Chair já respondeu. Confesso que a gente vai olhar um pouco melhor para essa lei aí, porque eu lembro dessa lei, mas eu não lembrava dela, acho que eu nunca li essa lei, mas acho que era legal a gente ler, viu, Beto? Lição de casa para nós. O museólogo já falei. Aí tem uma questão que eu só queria colocar, que existem algumas iniciativas que a gente está tentando buscar, que talvez vai bater na fala da Lígia um pouco, sobre a questão do mercado, tá, Lígia? Então, assim, a gente está dando um passo de cada vez, né? Alguém colocou aqui agora há pouco, acho que foi o Rodrigo, acho que primeiramente temos que valorizar a arte visual aqui. Então, eu acho que esse é um primeiro ponto. Então, esse é muito legal. E concordo plenamente com tudo que você falou, Lígia, sobre a questão do mercado de trabalho. E vou te falar mais, não é só nas artes visuais. Eu estava falando para o Chaer agora há pouco que o meu grupo de teatro está fazendo 25 anos de existência, fez agora em dezembro. E a gente está escrevendo um livro, eu estava me lembrando de uma carta que eu escrevi para o Diário de Mogi em 97, falando que não tinha formação para os artistas aqui, o nosso grupo escreveu, né? E que, em decorrência disso, você não tinha profissionalização da arte. Então, eu acho que isso é uma coisa para a gente pensar como classe artística mesmo. E eu estou até me colocando nesse ponto, que eu também sou artista. Estou na secretaria, mas eu sou artista por convicção e porque eu quero. Então, esse ponto acho que é um pouco legal. Algumas ações que nós estamos tendo, por exemplo, uma delas é começar uma conversa com a secretaria, com algumas secretarias. Uma delas é com a Secretaria de Educação, para tentar buscar
fazer uma coisa que também muitas gestões, o Chair vai se lembrar disso, se fala, mas a gente não conseguiu avançar. Então a gente começou agora a desenhar um projeto piloto de novo, dando um passinho, para depois dar um outro passinho, quando a gente vê, a gente já andou uns 10, 15 metros aí para frente. Mas para a gente tentar levar uma programação, ainda que pequena nesse momento, para as escolas, tentando fazer um circuito pequeno, uma vez por mês, em algumas poucas escolas, mas já estamos colocando nosso pé. E aí eu vejo assim, que se a gente conseguir avançar com esse projeto de maneira responsável, de maneira eficiente mesmo, a minha visão é que daqui a alguns anos vai faltar gente, porque se a gente conseguir emplacar um projeto realmente nas escolas, aí tem a ver com o que o Chário falou no final, a última pergunta, é possível a gente fazer obras nas escolas? Eu acho que talvez vai ser muito possível e talvez vai ter dificuldade de a gente arrumar a agenda, talvez para quem quiser, óbvio, né, para de repente fazer essa ocupação, essa circulação nas escolas. Então, assim, algumas coisas que a gente está fazendo, está pensando, está estruturando, está planejando para fazer muito dentro das coisas que eu acho que vocês falaram, assim, em geral. Não sei se, Beto, você quer complementar, se eu falei, desculpa, eu acho que eu falei demais. Eu acho que perguntar aqui a Isalina, na gestão anterior, no decorrer do ano, ocorriam diversas exposições, como Olhar Feminino, Festa do Divino. Gostaria de saber se vocês irão realizar alguma dessas exposições de forma virtuais, por estarmos em pandemia. Isalina, a gente está realmente estudando para ainda esse mês estar levando o Olhar Feminino para tudo por virtual, né, por conta ainda da fase vermelha, toda a situação que a gente está vivendo. Então, a gente está estudando, sim, com certeza, está levando tudo para o online para que não passe despercebido e nem esquecido por ninguém. A gente já está estudando isso. Eu até conversei esses dias com a Natália, que está aqui, ela trouxe algumas ideias. Quem estiver aqui também quiser conversar depois, trazer algumas ideias, falar algo do tipo, eu estou aqui também à disposição, tá bom? Mas então, a gente vai fazer. Legal, desculpa. Então, assim, é porque eu vi que tem outra questão aqui, o Rodrigo colocou a questão da tatuagem, né, que realmente é um mercado que está crescendo muito, tem muitos artistas bons em Mogi, incríveis, assim, eu tô doido para fazer algumas tatuagens, eu tô fazendo minha listinha de quem eu quero fazer, e agora o Beto falou aí, eu já fiquei a fim de fazer uma tatuagem com o Rodrigo também. Ali já fala muito da questão do mercado, então, assim, algumas dessas ações eu acho que vão caminhar para isso, né, para a questão do mercado. Mas eu confesso que eu ainda vejo algumas questões anteriores, né, como a valorização dos artistas, né. Falar nisso, o Kaori, eu não sei se é o Kaori, está aqui, Kaori Anraku, é ela, né, Kaori. É isso, Kaori, não sei se eu estou falando besteira aqui, mas eu vou falar a pergunta aqui. O que tem dado certo nas atividades durante a pandemia e se existem metas e objetivos como aumentar, entre aspas, aumentar o reconhecimento de artistas locais pela população, por exemplo, e a aplicação de alguma ferramenta para verificar esse tipo de impacto subjetivo. Kaori, a gente não percebeu muita medição, a gente não percebeu muito gerenciamento dos dados a partir das medições. Então, a gente tem ótimas ferramentas hoje, a gente tem ótimas ferramentas que geram dados para a gente na secretaria, uma delas é o cadastro, outras delas são os próprios Profac, a LIC, a gente não percebeu. Então, a gente está muito com essa ideia de medir. Existe um cara aí do mundo corporativo, que ele fala uma coisa que eu gosto muito: o que você não mede, você não gerencia. Então, a gente tá pensando nessa questão de começar realmente a medir os impactos. Hoje nós temos, para você ter uma ideia, uma ferramenta, que é a ferramenta do cadastro, que tem a condição de olhar para georreferenciamento das atividades dos artistas. A gente consegue olhar todo o mapa de Mogi e saber onde estão os artistas cadastrados, em cada bairro. Então, se eu precisar buscar um artista lá de César, sei lá, um artista visual, eu consigo enxergar todos através de um filtro lá. Só que a secretaria vai começar a usar mais forte isso agora. Eu não sei se para medir, para olhar objetivos e metas tão subjetivos nesse primeiro momento, mas pelo menos os primeiros objetivos, e obviamente que a gente vai caminhando para alguns mais subjetivos. Nós temos muito a ideia realmente de saber o que a população está achando,
os próprios trabalhadores e trabalhadoras da cultura estão achando. O que tem dado certo, a gente não tem assim, essa gestão não conseguiu ainda medir isso, né? A gente tem tido ideias sobre isso, percepções como artistas, né? O Beto é artista do audiovisual, eu sou artista de teatro também, eu sou artista de teatro, o Alckmin é artista do hip hop, e nós todos temos atuado por aqui, né? Então, acho que as atividades, por exemplo, online, a gente vê que elas têm dado bastante certo, mas a gente também tem tentado olhar para o que é possível, de repente, a gente orientar, né, como observadores mais macro, a Secretaria de Cultura, né, orientar os artistas sobre isso, né? A Valéria Custódio veio ontem, conversou hoje de manhã com o Acme, e ela veio semana passada na Secretaria com uma proposta de uma capacitação para os artistas sobre o lançamento das suas obras. Então, assim, são coisas que fortalecem essa atuação do artista. Você queria falar, Claudia? Desculpa. Eu só estou concordando, ia falar que pode chamar o meu nome do que vier na cabeça. É Kaori ou Kaori? Kaori. Eu sou de Suzano, mas é cidade vizinha, e eu vejo Mogi como uma cidade que tem essa importância, dá essa importância tanto para o patrimônio histórico quanto cultural, não fica derrubando a primeira casa da cidade passando uma estação de trem. Então, muito obrigada pelo esclarecimento. Só queria confirmar, esse recurso de georreferenciamento tem algum nome específico? É algum programa? É o nosso cadastro. Ele foi desenvolvido por um programador muito legal, que é o Eduardo Mendonça, que hoje, inclusive, você conhece ele? Não conheço, mas eu vou anotar. Então, e ele é da Secretaria, ele está na Secretaria de Educação agora, mas ele fez um negócio que, assim, eu estava fora, né? Eu acompanho a cultura, como eu falei, faz muito tempo. E sempre acompanhava e já tinha me cadastrado e tal. Quando eu entrei na secretaria, que eu comecei a ver o potencial que nós temos nessa ferramenta, que nós temos que colocar também à disposição das trabalhadoras e trabalhadores, funciona quase como uma rede social, funciona quase como uma ferramenta que dá para você dar o link para a pessoa e ela entrar lá e ela ver um monte de coisas, como se fosse um perfil seu completo, entendeu? É muito legal isso aí. Obrigado. Bom, eu acho que é isso, né? Não sei se tem mais alguma coisa, Alberto. A gente podia aproveitar essa deixa, Manuel, e lembrar para todo mundo atualizar o cadastro lá no site da Prefeitura, até por conta de contratação, precisa estar com todo o questionário 100% respondido. Então, para quem fez alguns anos, vai lá, dá uma atualizada, coloca os novos trabalhos, preenche tudo direitinho, deixa faltar nada para facilitar e para que vocês possam ser contratados também pela Secretaria. A Amanda Santos colocou uma pergunta aqui também. Como se dá a conservação das obras do acervo da cidade? Por exemplo, várias obras de diferentes linguagens entraram para o acervo da cidade via Lei Aldir Blanc. Existe alguma preocupação no sentido de conservar essas obras? Fala aí, Beto. Existe sim, a gente já catalogou quase tudo, praticamente tudo já. A gente está usando, está separando todas ao lado, porque a gente está vendo uma nova exposição que está vindo aí uma novidade. Não sei se pode falar, se não pode, Ana. Você quer o chefe da divisão, cara, pode ser que saiba. A gente está com uma novidade de trazer uma exposição no Mercadão. A gente está estudando isso, é uma parceria junto com o Mercadão, e essas obras elas estão guardadas, estão bem guardadas, a gente guardou da maneira correta, e também muito em breve elas vão estar expostas também ali no centro do Mercadão. Então, todas as obras da LAD se encontram com a gente vai estar usando ela ainda esse ano. Legal. Aí agora tem umas pessoas que estão com a mão levantada e acho que era legal a gente passar a palavra, né? Eu falei demais aqui. Não sei se a Roberta tinha levantado a mão, não sei se o Silas, acho que a Natália, né? Tá na frente aqui, é isso? Roberta, você estava com a mão levantada, você não quer mais? Tava, não. Quero. Não, eu queria fazer uma observação no que vocês falaram.
dessa lei que o Chair falou, dos condomínios. Olha, que eu saiba só o Lúcio que sabia dessa lei, entendeu? E mesmo ele conseguiu uma única obra dentro do condomínio Espanha, né? Que ele colocou um touro numa obra num condomínio. Então, assim, eu desconheço se isso realmente foi colocado em prática, tá? Claro que seria um trabalho muito bacana. Inclusive as maiores construtoras são daqui de Mogi também, né? Então acho que é uma oportunidade legal aí de levar, né, de valorizar os artistas. Com relação a exportar também, o papel da assessoria de imprensa dentro dos projetos é muito importante, tá? Então, assim, quando a gente realiza um projeto, eu tenho exemplos práticos aqui, que quando você acaba um projeto, se você tem um trabalho legal de divulgação, isso te dá sequência, isso te leva, entendeu? Então, acho que não ficar dependendo apenas da secretaria, da prefeitura para fazer isso. Eu acho que isso dá para ser feito, tá? As redes sociais estão aí também, que podem facilitar muito na vida de todo mundo aí. Então, e facilita mesmo, tá? Assim, eu sei de projetos, assim, a gente acabar de finalizar um projeto e a pessoa ir parar lá não sei onde porque teve visibilidade em função da divulgação, tá? Então, acho isso muito importante, acho legal até conversar isso no dia da LIC, né? Do papel de cada um dentro de um projeto, né? Então, é importante que tenha esse conjunto para que o projeto fique completo realmente, tá? E você falou também do Bunkyo, estou falando rapidinho aqui, porque eu sei que ontem eu falei para caramba. Você falou do Bunkyo também. A questão do Bunkyo, no meu ponto de vista, uma visão minha particular, tá, como produtora, eu acho que eles são o grande, e eles mordem muitos patrocinadores, entendeu? Assim, não que isso seja errado, mas eu acho que pode ser repensado, tá? Então, quando a gente chega a buscar um patrocínio, talvez para um projeto muito menor, já está tudo lá. Inclusive porque eles tinham um caminho muito facilitado também, eles são da colônia japonesa, então não precisa, acho que, continuar, né, a explicação. Então, eles tinham um caminho muito mais curto para chegar porque a prefeitura estava junto, enfim. E a gente ouvia muito isso. Você chegava a pedir um patrocínio, mas, né, já nós vamos atender um pedido vamos colocar, da prefeitura, tá? Então, eu acredito que se isso for reformulado, tá, de uma forma que esses patrocinadores sejam diluídos para que possam atender outros projetos, e não que fiquem concentrados num único projetão, né? Eu falo que o Bunkyo aqui é a Cláudia Leite da Lei Rouanet, entendeu? Ele abraça tudo, né? Então, na hora que a gente vai, mas eu só quero só isso aqui, não, nós já estamos lá. Então, é mais ou menos isso que eu queria falar. Então, acho que são coisas que podem ser melhoradas, né, dentro da lei, inclusive, para que esses vários, né, eles consigam olhar também para projetos menores e apoiar, né? Então, eram essas observações que eu queria fazer. Roberto, posso fazer um comentário rápido aqui sobre isso? Pode. Quem está acostumado a lidar com lei de incentivo à cultura, lei de renúncia fiscal, como essa nossa LIC, como a lei, como o PROAC-CMS no Estado e como a Lei Rouanet no âmbito federal, sabe que acontece é incrível, mas acontece exatamente o percentual comparativo é exatamente igual. Uma vez eu tive lá num encontro de pontos de cultura lá em Fortaleza, né? O galpão era ponto de cultura. Eu fui lá, o ministro da Cultura era o Juca Ferreira. Saudoso tempo que a gente tinha Ministério da Cultura. Era o Juca Ferreira. E aí o Juca Ferreira falou assim, a Lei Rouanet, nós estamos tentando reformulá-la. A Lei Rouanet,
nós temos, por exemplo, um valor X, né? A gente todo ano só consegue captar, os produtores só conseguem captar 10% da Lei Rouanet. Ou seja, sobra nos cofres 90%, que é a dotação orçamentária. Então, essa grana não foi para conta de ninguém. É uma grana de renúncia fiscal, que era de imposto, no caso da Lei Rouanet, imposto de renda, no caso nosso aqui, ISS e IPTU, que era para sair para o projeto artístico, mas não saiu. E aí, olha só que interessante, no caso da Lei Rouanet, desses 10% que foram captados, 95% desse montante total captado era captado por 1% dos proponentes. Deu para entender? Sim. Vamos supor que 1.000 pessoas propusessem projetos, fossem aprovados na Lei Rouanet, certo? Quanto que dá 1% de 1.000? Dá 10, né? 10. Apenas 10 projetos captavam, que é o que você acabou de falar, apenas 10 projetos captavam 95% do valor. Então, isso acontece em todas as esferas onde acontece. O PROXMS é igualzinho. Tá? Sim, igualzinho. Então, não é um problema de Mogi, né? É um problema... O que mais preocupa é a grana que fica lá. Eu vou dar um exemplo para vocês. O ano passado, nós tínhamos dotados no orçamento 4.300.000 para, se eu não me engano, tá? Pode ser que eu esteja um pouco equivocado nos números, mas se eu não me engano, era mais de 4 milhões para a LIC, tá bom? Foi quanto? Foram captados, se eu não me engano, 700.000. Olha que loucura. Entendeu? Então, ficaram lá 3.300.000 para mais, né? Então, o que acontece? Mas por quê? Qual é o grande problema com isso? É isso que vocês já falaram, várias vezes vocês falaram, é a dificuldade que o artista tem e qualquer pessoa teria de chegar lá e bater na porta e conseguir apresentar o seu projeto. Então, o que é possível ser feito nesse sentido? E nós estamos fazendo. A Juliane Maia, que eu apresentei lá no começo, que está na parte de gestão e fomento, nós estamos começando esse trabalho, né? Está desenhando, está primeiro identificando quais são os pontos importantes e nevrálgicos nesse processo todo, e está desenhando ações e, às vezes, até mecanismos complementares para ajudar o artista a fazer essa ponte. Então, tem várias coisas que estão vindo aí, só que eu não vou dar spoiler disso não, igual o Beto deu do Mercadão, tá? Esse eu vou ficar... muito a ver segredo nosso, hein? Segredo nosso. Isso tem muito a ver com a consulta pública que foi feita agora. Então, na consulta pública, nós dividimos todas as sugestões, as contribuições em alguns eixos, e um deles foi o funcionamento da lei. Então, nós estamos olhando lá de maneira bem técnica, né, olhando, esmiuçando, para ver exatamente qual é o ponto e o que a gente pode fazer para melhorar. Então, a gente sabe que o artista, o produtor consegue escrever o projeto, consegue aprovar na comissão, mas qual é o grande ponto? Na hora de captar. E aí, como que a gente pode ajudar a captar? Porque, na verdade, a gente tem um recurso, né? O recurso está lá, prometido, só que o que acontece? Toda vez que não capta, ele volta. E, inclusive, nós estamos olhando também para se a gente consegue mudar um pouco isso. Eu estava citando aqui um pouco, antes de começar a reunião, que a gente está fazendo uma pesquisa, a Kellen, né, a nossa secretária, mandou hoje uma reflexão, na verdade, um case lá de Pernambuco. E eu estava olhando lá esse case, e lá, por exemplo, eles pegaram as leis e juntaram todos numa coisa só, num programa só, num mecanismo só, que tem tanto questões de apoio direto, quanto questões de captação. Que lá eles chamaram de mecenato. Só que ao invés de... Aí, Roberto, olha só, lá em Pernambuco, ao invés do artista ir lá bater na porta do cara, o cara que quer ser um incentivador, aí chama incentivadora cultural, a empresa incentivadora cultural, ela vai e pega a grana e deposita num fundo. E aí a própria Secretaria do Estado da Cultura faz. Então, assim, são maneiras... Só que tudo isso, pessoal, tudo isso precisa de mudança legislativa. Não é amanhã que vai conseguir, né? Muito importante, mas o que é importante? Dá uma boa noite aí para o Serginho Machado, que eu estou vendo que ele deu uma boa noite, eu nem falei. Fala, Serginho. É muito importante que a gente que a sociedade civil se mobilize nesse sentido. E toda vez que tiver
um movimento desse, né? Vamos fazer uma lei de incentivo, que a gente olhe para ver como é que essa lei vai ser feita, quais são os moldes, como é que ela funciona, entendeu? Eu estou falando porque em 2014 eu briguei muito com o Matheus Sartori, na época, né? Briguei no bom sentido, né? Porque a gente tinha um modelo, a gente pensava no modelo, e eu pensava no modelo um pouco diferente, eu e alguns outros artistas. Então é muito importante, é uma grande conquista que a lei exista, não vamos falar, não criticar, de modo algum. É uma conquista incrível do Matheus. A gente, na verdade, brigou conceitualmente na época para como que seria o processo dessa lei. Então, é muito importante, realmente, esse acompanhamento, né? Via Conselho de Cultura, mas também via mobilização dos segmentos artísticos, né? Dos segmentos culturais. Porque, por exemplo, todos esses exemplos que foram dados aqui, vou pegar esse exemplo do Chaer também, das escolas, tudo isso pode ser feito pela lei. Né? Porque mas desde que tenha essa conscientização entre empresas e tem que chegar neles de alguma forma, né? Até que ponto a prefeitura, assim, é interessante usar esse valor, 100% desse valor. Então, eles têm que estar cientes e nossa, dá para fazer muita coisa. Muito projeto vai viabilizar, porque não dá para contar com o fundo, porque o valor que vocês têm é baixo, então a lei ela vem para engrossar isso, né? Então, e o que nós estamos tentando fazer é justamente eu lembro que quando teve a lei Aldir Blanc, tinha a possibilidade da grana voltar se não fosse usada, né? Eu lembro que a gente fez uma live uma vez, e a gente teve a privilégio de contar com a presença do Matheus, não na live, mas ele estava assistindo e comentando. E o Matheus era o secretário na época. Eu lembro que ele falou assim, essa grana, aqui em Mogi a grana não vai voltar. E realmente não voltou, foi totalmente distribuída. Então a gente tinha que pegar e fazer, a gente vai buscar fazer isso, fazer com que essa grana dali que não volte. Todo ano ela está voltando, então a gente vai tentar fazer com que ela não volte. Projeto não falta para apoiar. Não falta, né? Então, assim, como é que a gente pode fazer? Eu acho que o grande pulo do gato é justamente a gente tentar entender como deixar os artistas e produtores mais fortes para que eles, mais capacitados para que eles consigam captar. Falei demais, tem o Silas, não sei quem está na ordem aqui, Beto. O Silas, a Natália botou uma pergunta aqui, e o Maurício acho que quer falar também. Chael levantou a mão. Mas acho que o Silas está na frente. O Silas está na frente. O Silas. Boa noite, gente. Boa noite. O que eu vou dizer aqui talvez seja um pouco redundante, mas de alguma forma eu acho que já foi até respondido sobre questão de verba e fomento. Mas eu fiquei pensando aqui de como a cidade, porque foi dito aqui já sobre exportar, né? Eu acho que antes de exportar, eu acho que a cidade precisa ter um movimento que seja visível para quem está lá fora, sabe? E eu acho que eu estou chegando na cidade agora, faz 4 meses que eu estou na cidade, então, como eu sempre morei distante de Mogi, eu não percebia tanto as artes visuais, né, as artes plásticas, as obras desses artistas, só quando eu aparecia por Mogi, né, através do teatro, né, através da música, e de alguma forma a gente eu me deparava com algumas obras, mas não sei, de repente promover uma residência artística e aí abrir para artista não só local, não só da cidade, mas de outras regiões, de outros estados, porque de alguma forma isso fortalece, enriquece o nosso olhar, né, porque coisas que outros artistas estão criando, que a gente também não sabe, né, então de alguma forma isso vai abrir o nosso olhar como artista. E uma outra coisa, e aí eu acho que dessa forma também pode chegar a ser exportado, né, porque aí vai ganhar outros espaços, né, vai ganhar outros campos, né, e não é só Mogi, que não é só São Paulo também. E uma outra coisa é essa relação com a cidade, eu acho muito importante, porque já foi dito aqui, principalmente pelo Maurício, das obras ter uma relação com a cidade, né, eu acho que
essa ideia da arte estar nas escolas, né, das artes, das obras estarem nos espaços públicos, eu acho muito importante. E uma outra coisa é sobre a verba, por exemplo, para cada obra, por exemplo, sei lá, uma instalação, uma escultura, uma videoarte, sei lá, um grafite, cada segmento tem valores diferentes, né? E como, né, vai ser destinado, como vai ser pensado esses valores para cada um desses elementos, né, para cada uma dessas áreas. E outra coisa é pensar a cidade. Por exemplo, o grafite ele pode ser feito um edital para grafiteiros, né, pensando em alguns equipamentos, né? Foi dito aqui pelo Beto sobre as obras, os acervos, alguns acervos estarem dentro do Mercadão. Mas fora também, pode ser pensado algo, né, na fachada, né? E eu acho que aí entra o papel dos grafiteiros, né? Então, como vocês estão pensando dentro dessas coisas que eu acabei de dizer aqui? Obrigado, gente. Legal, Pedro. Vamos. Acho que eu? aqui. Acho que posso só responder da Natália aqui, o Charan? A Natália fala assim: eu gostaria de comentar sobre a segurança das obras na Pinacoteca e no Centro Cultural. Acredito que seria interessante ter uma segurança maior. Até que já houve roubo na Pinacoteca de uma obra e mesmo agressões em obras que ficaram expostas. Uma obra minha mesmo já foi quebrada na Pinacoteca. Acho que uma segurança maior, alguém que fica olhando em todas as salas para maior segurança das obras dos artistas. Mesmo uma faixa de segurança indicativa no chão, como tem nos museus de São Paulo, seria ótimo. Perfeito. Notado, Natália. Já é? Então, Manuel, queria falar novamente sobre isso que você falou de a prefeitura não ela tem que dividir com o poder, com auxílio da privada, né? Você tem que ficar sensível a um detalhe, porque o artista que se transforma numa empresa e a preocupação maior dele é executar trabalhos, ele acaba levando vantagem sobre outros artistas que estão preocupados em dar uma contribuição para a área que ele atua. Porque quando você consegue muitos projetos, muitos patrocínios, você acaba fazendo o trabalho que interessa às empresas patrocinadoras. Então, a prefeitura ela não pode lavar a mão nessa hora. Ela tem que saber quem são os artistas que merecem que tenham obras públicas, independente de que ele se torne uma empresa para conseguir esses auxílios. E isso é muito delicado, né, Manuel? Se eu me expressei mal, me desculpe, Char, não falei da prefeitura lavar a mão, não, pelo contrário, é justamente da gente conseguir fazer com que movimentos, com que esse recurso seja distribuído de maneira democrática. E esse dilema que você colocou é um dilema que é terrível, Social. né, que a gente artista enfrenta, né, que é fazer a sua arte e talvez morrer de fome ou fazer algumas concessões e fazer a sua arte... Que agrade o patrocinador, né? Então, assim, eu também concordo plenamente com você nesse sentido e agora como a gente faz esse movimento dentro do poder público e mais, como a gente faz esse movimento dentro do poder público para que esse valor seja investido de maneira democrática, mas que isso continue sendo feito dessa maneira depois que a gente sair dessa gestão. Eu acho que esse é um bom legado, entendeu? Acho que esse é um bom legado. Uma frase que desde Oscar Romero, eu falo, que qual é o papel da Secretaria de Cultura? É apoiar quem faz a cultura. Tem que auxiliar, tem que ver quem é que está fazendo cultura e apoiar.
independente se ele conseguiu o recurso ou não, porque se a Secretaria de Cultura não vê quem está fazendo a cultura, quem que vai ver? Verdade. Esperamos isso de vocês, estão entrando agora aí, sabe? Eu acho que toda essa conversa toda leva nessa frase, sabe? A Secretaria de Cultura ela tem que apoiar quem está fazendo cultura. Onde está saindo a fumacinha ali da cultura, opa, vamos ali, vamos colocar ali, vamos apoiar ali, que a cidade merece. É uma coisa que vai ficar, não é fazer atividades sabe, que vão sumir, não. Vamos fazer obras públicas e vamos ver quem é que merece ter obras públicas, independente dessa busca louca aí que poucos conseguem patrocínio. Captei sua mensagem, amado guru. A coisa é delicada. Mas estamos aí, para o que der e vier. Acho Paulinho que tá aí? Paulinho Ferreira. Posso fazer, antes do Paulinho, posso pedir uma gentileza, que eu vi que duas pessoas saíram aqui. Antes que mais gente tenha que sair, vamos bater uma foto? Pode ser? Legal. Podemos bater uma foto? Sérgio nem lembrou, cara. O Chair até fez o pose agora. Abre a câmera aí, Gustavo. Aê. A reunião eu não achei que estava no fim da reunião, senão eu teria te lembrado. Não, a gente está tentando tirar antes do fim, porque senão acontece da galera de repente sair. Vamos lá. 1, 2, 3. Deixa eu ver se funcionou. Calma aí, segura aí. Como diz a Lúcia, segura o sorriso. Aí, funcionou. Lindão. Aqui. Obrigado. Agora o Paulinho. Vai lá, Paulinho. Salve, salve. Bom, é só pontuar uma coisa em cima da coisa da LIC, né? Talvez caiba um diálogo com o outro lado, que são os patrocinadores, as empresas, a iniciativa privada, ouvi-los no que a lei atende a eles, no que a lei agrada ou desagrada, né? Se ela é burocrática demais para eles, né? Ou onde é que a lei se encaixa? Se é o artista que está faltando estabelecer esse contato, ou se eles nem sabem que a lei existe, ou se eles tiveram, por que eles disseram não, por que eles não se interessam. Então, obter essa ideia, essa noção do outro lado, para poder entender e depois aí talvez sugerir fazer uma reforma, uma adaptação, alguma coisa, sem falar do aumento do limite, né? Que é 20%, eu acho, agora, né? E isso já é um entrave, porque você vai tentar buscar, né, às vezes você tem que buscar 10 apoios, né, sendo que às vezes um só poderia contemplar o projeto, mas você tem que buscar 10, porque ele só tem um limite até 20%, então ele não pode usar mais. Então, é isso. Show de bola. Super alinhado, Paulinho. Uma das coisas que nós estamos buscando como ação, que eu falei da Juliane, é justamente da Ju Maia, né? Juliane Maia, é justamente isso. A gente teve uma reunião, para você ter uma ideia, a gente está buscando algumas referências também, trocando ideia, compartilhando. A gente teve uma reunião com o pessoal de Jacareí, que tem uma LIC muito parecida com a gente. Mas o que eles já fazem há alguns anos? Eles fazem isso aí, eles fazem um diálogo com os empresários. E eles conseguem fazer uma coisa, que eles têm um universo bem menor lá, né? Mas eles conseguem fazer uma coisa que é muito legal, que eles provocam uma reunião entre os empresários e os proponentes de projetos. E aí tem essa questão. Lá eles estão conseguindo captar 100% do valor, entendeu? Então, assim, é legal a gente ir observar, né, e olhar para a gente saber o que está rolando. E você falou tudo aí. A gente tem que ouvir todas as partes que usam a lei, né? E foi o que a gente também fez na consulta pública agora. Teve alguns de vocês aqui, alguns e algumas, né, que colocaram contribuições lá. A gente teve muitas contribuições relacionadas a isso,
algumas relacionadas à capacitação ou à comunicação, informação dos empresários, algumas sobre essa questão realmente de usar, ver a questão da burocratização e tal. Então, a gente está nesse momento agora, depois, pós-consulta pública, de realmente olhar para tudo isso e tentar buscar uma proposta, né? Vamos também pedir a gente já teve um movimento ano passado do Conselho Municipal de Cultura, e a gente também vai fazer esse diálogo com o Conselho esse ano de novo, e enfim, é isso, tá super bem alinhado. Valeu, Serginho. Sérgio, levantou a mão? Sim, aproveitando a fala do Manuel aí sobre Jacareí, eu tive a oportunidade de levar um grupo lá no teatro, e eles têm uma prática, antes de iniciar qualquer espetáculo, que eu acho muito bacana e acho que seria muito bem-vindo para Mogi. Eles passam um filminho das atividades que a Secretaria de Cultura está realizando na cidade. Então, até essa questão das leis de incentivo, até para a população saber que existe, e quando você for falar sobre IPTU, a pessoa já sabe do que você está falando, né? Não vai atingir 100% da população, mas se atingir um grupo, já fica muito mais fácil a comunicação para a população e para os empresários também. E é uma coisa simples, né? E no início, quando passa os avisos de segurança, já passa o filme também, explicando as ações, o que existe, o que está fazendo. Eu acho bacana, até para o desenvolvimento da Secretaria de Cultura. Só isso. Legal, ótimo, boa sugestão. Mais alguém? Levanta a mão. Acho que a gente pode ir se encaminhando para o final já, né, Beto? Respondeu todo mundo, deu certinho. Agora que eu tô vendo que você tá em duas câmeras aí, cara. Eu tô aqui, por isso que parece que eu tô olhando para o lado, mas eu tô olhando para a tela aqui. A cara do audiovisual é terrível, né? Tá em todos os lugares. Beleza. Amigos, o Manuel já colocou o link do WhatsApp, tá, do nosso grupo. Como ele disse, não é um grupo que a gente vai ficar conversando, é mais informativo. A gente vai estar informando vocês sobre os próximos diálogos abertos também, tudo que está acontecendo na Secretaria de Cultura, na cidade, tá bom? Então tá aqui no chat, tá no chat, né, Manuel? Colocou já? Ok. A última mensagem aí, grupo de WhatsApp de artes plásticas. Eu acho que é isso, meus amigos. Mais alguma coisa, Manuel? Manuel, quer falar mais alguma coisa? Eu acho que tudo bem. Não sei se vocês estão satisfeitos aí com o debate, com a conversa. Lembrando que a gente vai ter o próximo encontro provavelmente no começo de junho, depois provavelmente um no começo de setembro e provavelmente um no começo de dezembro. Eu estou falando tudo provavelmente porque esse Covid está danado, né? Então a gente, infelizmente, não tem certeza da parada que está rolando aí, né? Então, vamos colocar isso provavelmente aí, porque seguro morreu de velho. Ou de Covid. Estaremos atentos. Isso aí. E se alguém tiver mais alguma dúvida, surgir mais alguma dúvida, quiser dar outras dicas, chama a gente no privado, no próprio Instagram, na secretaria, pelo telefone, pelo próprio WhatsApp. A gente marca de tomar um café online, né? Agora vai ter que ser um café online. Aí a gente troca essa ideia. Eu tenho conversado bastante com a Natália. Então vai ser muito bom também ouvir mais vocês. E estamos à disposição. Tá bom? Isso aí. E aí eu queria só finalizar com a frase que o Beto falou no começo. Nós estamos aqui para servir mesmo. A Secretaria está para servir mesmo a população de uma maneira geral, os trabalhadores e as trabalhadoras e a população em geral. Então, vamos lá para isso. Perfeito. Gente, muito obrigado, boa noite. E boa noite. Conte com a gente, tá bom? Até mais. Valeu, Até mais. Tchau, tchau. Deus abençoe. Boa noite para todos. Valeu. Obrigado pela participação aí. Boa noite, gente. Coração. Obrigado, hein? Valeu. Boa noite. Boa noite, gente.